de virada, a virada do Mengão. Foi para cima do Furacão, 2-1, 2 para o Flamengo, 1 para o CAP. E é assim que a gente começa com as imagens dos melhores momentos desse jogo. Você viu, estou muito bem acompanhado, né? Sem ter de fazer tantas honras assim. Os conhecidos Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Jean Oddi e Paulo Calçade estão comigo nessa. E o Furacão abriu a conta com o Canóbio, Jean. Pois é, abriu a conta muito cedo, né? E a gente poderia até dizer, boa noite, aliás, antes para todo mundo, né? Ansiedade para falar. A gente poderia até dizer, e o gol condicionou, né? A postura do Atlético Paranaense, fez com que o time jogasse mais fechado. Sinceramente, acho que não muito, viu? Eu acho que o gol só reforçou essa ideia que o Furacão já tinha de jogar fechadinho, de não dar nenhum espaço para o Flamengo. Conseguiu, acho que, executar essa proposta muito bem no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo teve quase 80% de posse de bola e praticamente não criou chances na primeira etapa. Mas é muito difícil você jogar assim por 90 minutos contra um time com a qualidade que tem o Flamengo, né? Qualquer erro técnico, qualquer erro de desatenção, qualquer pequena falha que você cometa no jogo, você está sujeito a oferecer uma oportunidade para um time que tem jogadores de muita qualidade. E o segundo tempo, acho que foi um segundo tempo em que o Flamengo aí de fato sim conseguiu criar as oportunidades para virar. Um Flamengo que, no fim das contas, pelo volume de jogo que teve, pela pressão que fez no segundo tempo, acho que acabou merecendo a vitória. E um Flamengo que, tudo indica, vai ter como grande reforço para essa segunda metade da temporada um jogador que não é exatamente um reforço, que é um jogador voltando ao seu elenco da melhor maneira, que é o Bruno Henrique, né? Acaba entrando e fazendo gol. Acho que todo torcedor já queria que o Bruno Henrique entrasse antes na partida, né? Porque, de fato, é um jogador que tem uma capacidade de decisão, uma capacidade de quebrar linhas, mesmo que ele não tenha o espaço, né? Porque é um jogador que funciona muito bem com a velocidade, ele entra e acaba fazendo o gol da virada. Claro, está tudo aberto. Os 4 jogos das quartas de final da Copa do Brasil estão abertos. Mas talvez por essa diferença, acho que da qualidade técnica dos jogadores, talvez eu olhe para esse jogo como aquele, eu não vou nem dizer mais encaminhado, mas como aquele, vamos dizer, em que o time que venceu leva aí a maior vantagem para a sua partida de volta. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Jean, professor Calçade, ao Léo, ao som das fãs do esporte. Eu acho que esse gol do Bruno Henrique é uma coisa muito simbólica, né? Porque quando ele vai entrar em campo, a primeira coisa que a gente pensa é quase um clichê do futebol, o Bruno Henrique entrar e fazer um gol, porque é um cara muito identificado, tem toda a história da recuperação que torna a volta dele mais emocionante. Já falei isso 500 vezes, acho o melhor jogador do Flamengo em 2019, o melhor futebol que o Flamengo mostrou em muito tempo. É um cara que joga pela esquerda, que tem velocidade, que sabe jogar por dentro, que entra na área como centroavante, que tem muita mobilidade, que tem um entendimento enorme com a Arrascaeta, que com o tempo vai recuperar o entendimento com o Gerson. E ele fazer o gol de virada, no jogo de Copa do Brasil, um jogo duro. Eu concordo com tudo que o Jean falou. Acho que o Atlético não ia para cima, acho que o gol só reforçou a ideia inicial do Atlético. O primeiro tempo o Atlético marcou muito bem, um ferrolho. No segundo, um erro do Maddson. E na hora que ele faz o pênalti, um erro de leitura do lance, né? De entender que vinha alguém por trás, de entender o que acontecia ao seu redor. A cara dele denuncia o pênalti. Né? A cara dele é a cara de... Por quê? Né? Dava para ter feito outra coisa. Aí faz 1-1, entra o Bruno Henrique, o Flamengo vira o jogo. Acho que taticamente o time, óbvio, ainda precisa evoluir. O próprio São Paulo deve falar disso na entrevista. Acho que o segundo tempo foi um segundo tempo bom, o primeiro tempo nem tanto. O primeiro tempo eu quero elogiar o Atlético, porque marcou com maestria ali com a sua linha de 5, depois uma linha de 3 que acaba virando uma linha de 4, deixando só o Vitor Roque mais adiantado, às vezes o Canóbio para puxar o contra-ataque. Time muito bem estruturado para o jogo, um time duro de ser vencido, um time que compete em qualquer torneio no nível muito elogiável. Achei que teve um grande jogo e uma vitória justa. Paulo Calçade, dá para dizer que o Furacão se encolheu muito e muito rapidamente por ter feito o gol logo no início. É lógico, tem os méritos do Flamengo, e o Flamengo no Maracanã costuma empurrar seus adversários cada vez mais para trás. Mas foi até uma opção ou uma escolha, foi o que o jogo nos mostrou, do Furacão, né, se encolher sem conseguir contra-atacar, basicamente dizendo, depois de ter aberto 1-0. Olá, Andrade, olá, companheiros.
lá para você que nos acompanha, é que o primeiro tempo reforçou todas as convicções do Atlético, né? Você leva o Atlético para o vestiário falando, tá tudo certo. Primeiro, os 3 zagueiros. Tinha Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Então, 3 zagueiros. Os laterais, fechavam os laterais, o que acontecia? O Flamengo descia com Wesley e batia. O lado esquerdo é muito forte, então o Eric, lado esquerdo. O Pedro Henrique estava ali. Você olhava, aparecia o Canóbio. Parecia mais Mas que todo mundo. O Canóbio está na tava meia-lua. doidão, então, Vitor Bueno, cara, voltando, negócio que o São Paulo não conseguiu ver isso no São Paulo, o Vitor Bueno voltando lá. Então, era um Atlético... O Esquivel, que fez um bom jogo na estreia, né? Também, super preparado para barrar aquilo onde o Flamengo é melhor, né? Porque o Flamengo joga com um campo bem largo, então Ayrton Lucas com Gerson, com Arrascaeta, era um setor muito mapeado pelo Atlético. O primeiro tempo reforçou isso, porque é um Atlético compacto, como estrutura de jogo, ele é um time afinado. Você não vai ver ele assim, desgarrado, cheio de espaço. O Flamengo, nossa, no primeiro tempo tinha alguns retornos assim, incríveis, cheios de espaço. Porque o Atlético acreditou que poderia fazer o gol assim e fez. Numa bola que talvez, se o Flamengo colocar, pode até colocar a culpa no gramado, se quiser. Porque o que faz a bola? A bola vem, quica, o Pulga, a bola quando quica no Maracanã, você não sabe para que lado ela vai. Você não pode falar assim, a bola quicou no Maracanã, a gente vai ver, ó, a bola é esse lance? Vamos lá. Pipoca, daqui a pouco vai aparecer, olha lá, quica, ela ficou, cai nas costas dele, quer dizer, você também pegar o Pulgar e crucificar, porque a bola aqui que vai para trás dele. E o Atlético está pegando a defesa do Flamengo correndo para trás, que é o grande drama da defesa do Flamengo. Quando o Flamengo tem que fazer a transição defensiva nessa velocidade, porque está sem a bola, aí é uma coisa que é problemática. E está lá, todo mundo correndo para trás e gol do Atlético. O Atlético vai para o vestiário nesse cenário e fala, tá tudo certo. Só que aí o Flamengo, né, você consegue tirar hoje um Bruno Henrique do banco de reservas e ele marca o segundo gol. Porém, esse gol aí, o Madison comete erros. Essa zona onde está o Mais gol, de um, né? a gente chama de funil. Você não pode, qualquer jogador sabe, você não pode, você dá as costas para o jogo e aí você não mapeou quem está atrás de você. Ele gira sem saber o que vai acontecer, né? Só que atrás de você pode estar todo o Flamengo. E estava. Ele resolve girar, a hora que ele gira tem um adversário. Óbvio que tem um adversário. Quer dizer, o Madison faz uma bobagem, 2, né? Primeiro que ele fica de frente pro gol dele e não sabe o que tem atrás. Ao invés de dar um bico na bola, dá um bico pela linha de fundo, pela linha lateral. Ele tinha movimento no corpo para dar um bico. Ele resolve dominar a bola para fazer o giro e aí vem um empate. E jogo de futebol é isso, só que ninguém vai mapear. Quando é que o cara vai errar um lance técnico que ele deveria dar um bico na bola? Você está se defendendo o jogo todo. Aí você vai querer driblar. Você não sai jogando. Agora, o Flamengo, Flamengo usou seu arsenal. Flamengo, acredito, está começando a entender as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que mereceu, pelo volume, ganhar o jogo, Paulo. Aí é um gigante, digo, em termos de volume, por outro que abraçou 1-0 e deu errado. E as alterações do Sampaoli mostraram no decorrer do jogo que o Flamengo tinha a intenção de vencer o jogo, né, Léo? O Flamengo quis vencer o jogo o tempo todo. Foi bom. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que é melhor tecnicamente, que tem um melhor elenco. Os companheiros falando, né, do reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do Sampaoli em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da diretoria todo dia pedindo 5, 6 reforços, né? Mas já tem até batido. Talvez isso já tenha acontecido, mas só 2. Esses caras continuam chegando. Então, o Flamengo continua se qualificando cada vez mais. E hoje, de fato, ele foi muito bem. Porque você poderia até pensar que, pô, se está fechadinho, será que é o Bruno Henrique o cara para entrar? Porque não vai ter tanto campo para ele jogar, não vai ter espaço para velocidade. Mas ele é forte no jogo aéreo. Ele é forte na bola parada. Quantos gols como esse ele já fez?
A bola cruzada entrando na segunda trave pra ele empurrar de cabeça pro gol. Ele é muito bom nesse tipo de jogada, ele é um né? touro físico, que precisa do físico, Sim. e ele está mostrando que o físico voltou. Semifinal Libertadores, Sim. Barcelona. Então, e estamos falando de um cara que assim, pô, cara, um ano parado, ele não tá começando, sabe? Não é uma volta simples. Então, acho que não é exagero chamá-lo de reforço para a sequência da temporada e é um cara que o torcedor admira muito também.